Quem tem um carro no Brasil sempre temeu uma coisa: ter o seu precioso bem levado no momento em que você menos espera. Os proprietários que tiveram seus veículos roubados ou furtados, geralmente a grande parte jamais verá o seu carro novamente. Alguns, quando acham, é tarde demais, como esse caso aqui. Negativo. O número do chassi é anotado. Os carros só restaram as carcaças. Os ladrões levaram praticamente tudo. O dono, coitado, quando chegar aqui, vai ficar decepcionado. No ano de 1986, o repórter e jornalista Hermano Hennigen foi com o Santana roubado de São Paulo até o Paraguai. O objetivo disso era mostrar a vulnerabilidade da segurança e fiscalização para com esses veículos, geralmente furtados ou roubados em vários estados do Brasil e que eram levados para o Paraguai de maneira clandestina e lá eram regularizados através de uma lei criada pelo próprio governo que facilitava esse processo. Nós estamos saindo de São Paulo para ir até o Paraguai com um carro roubado, para ver o que acontece. O carro é este aqui, um Santana 85, roubado aqui em São Paulo em janeiro passado. Ele foi recuperado pela polícia quando o dono já havia sido indenizado pela companhia seguradora, mas não foi dado baixa nos registros policiais. Portanto, para todos os efeitos, ele é um carro roubado. Esse trabalho que foi feito há 40 anos atrás é muito interessante, com o competentíssimo jornalista Hermano Hennigen, que começou a sua carreira na Rede Globo como correspondente do Jornal Nacional em 1977. Começou a sua carreira na televisão. Teve passagens pelo SBT, onde ficou por 19 anos. Eu tenho mais lembranças dele no SBT, inclusive. Hoje ele tem 80 anos e ainda está trabalhando ativamente na televisão. No atual momento, ele apresenta o Brasil News na Rede Brasil de televisão. Muitas pessoas pensam que ele não está mais na TV, mas está. É que a Rede Brasil é uma emissora sediada em São Paulo, uma emissora menor, de menor alcance, mas ele ainda está trabalhando ativamente. Essa matéria, como eu disse, foi exibida há 40 anos atrás, em 1986. Depois da casa própria, o automóvel é o bem mais desejado pelos brasileiros. São 300 carros roubados por dia no país. De cada 5 carros que saem das fábricas, um é roubado. Um prejuízo de $1 bilhão por ano, 1% da dívida externa brasileira. Uma boa parte dos carros roubados no Rio e em São Paulo ficam rodando no trânsito com outra placa. Mas muitos são desmontados. Muitos destes carros que aparecem aí embaixo são roubados. A polícia sabe disso, mas diz não ter condições de fazer uma fiscalização eficiente por falta de pessoal. A facilidade com que os meliantes levavam os automóveis era algo impressionante. Mesmo que ele esteja todo travado por dentro, ou até que não é um bicho de 7 cabeças. Principalmente se o indivíduo tiver um aparelho como este, chamado de zorro, é apenas um arame com essas curvas. Até eu, que não sou especialista nisso, consigo abrir com relativa facilidade. Vejam só. Olha aí, o carro está aberto. E também, como esses carros mais antigos, os quadradinhos aí, por exemplo, eram fáceis de abrir e também de ligar. Depois que a pessoa está dentro do carro, o puxador no caso, ele usa um instrumento como esse aqui, ó, um alicate de pressão, coloca aqui no miolo da chave e com alguma força, puxa. É claro que o puxador de carro tem muito mais habilidade que eu. Ele tira essa peça aqui e coloca uma outra, traz no bolso, tendo cuidado de encaixar direitinho aqui, o carro liga e dá partida. Na época, a maioria dos chamados puxadores de carro preferiam adotar a prática do furto, como é o caso do Ligeirinho. Orlando Souza, o Ligeirinho, 42 anos, de Salvador. 38 carros roubados. Foi solto há 2 semanas. Ligeirinho trabalha só, por encomenda. Me explica qual é a sua especialidade. O negócio é devagar, né? Eu chego aí, eu levo no descuido. Como é que é levar no descuido? No descuido? Sem ninguém ver. Sem ninguém ver. O Ligeirinho era capaz de levar um Fusca em segundos. Usando apenas uma chave de fenda, Ligeirinho leva um Fusca em menos de 20 segundos.
O ponto alto da reportagem é quando entra aquele Santana prata, duas portas, da primeira fase do Santana, né? Reportagem ali de 86. O Santana CS, viu? Porque ele não é um CD, porque ele não tem a moldura cromada nas janelas, e não é um CG, porque o CG teria o lavador de farol. Geralmente não tem CG com ar-condicionado. É um CS mesmo esse carro. E esse carro havia sido furtado em São Paulo e recuperado tempos depois. Porém, o proprietário já havia recebido a indenização da companhia de seguros, então não tinha mais direito ao carro. E a queixa de furto ainda não tinha sido baixada no sistema. Eram outros tempos, né? Um pouco mais analógico, muito mais analógico do que hoje, né? E eles pegaram esse carro, o Hermano Henning e sua equipe, e saíram andando por São Paulo, iniciando a viagem até com o objetivo final mesmo de atravessar a Ponte da Amizade para o lado paraguaio, sem serem pegos pela polícia. Dirigir na cidade é moleza. A expectativa maior era o que podia acontecer na estrada. Pegamos a rodovia Castelo Branco, a mais movimentada e policiada do estado. São mais de 300 quilômetros na direção oeste de São Paulo. Vamos passar agora por um posto da Polícia Rodoviária. O guarda olha, acompanha o carro com a cabeça e fica nisso. Foi tranquilo. Neste ponto aqui, junto à cidade de Ourinhos, a rota se divide. Esta estrada aqui dá acesso à Bolívia. E essa outra aqui, à minha direita, ao Paraguai. É curioso vermos registros de uma outra época. Hoje ficamos refém quando vamos para algum lugar em que não conhecemos bem. É indispensável o uso do Maps ou do Waze. A gente se perde fácil sem eles. Na época não, né? Era tudo raiz. A alternativa era o velho mapa de papel. Aquele mapa, eu lembro desses mapas, né? O meu pai foi policial rodoviário e ele trazia o mapa atualizado periodicamente. E era um mapa que ele era dobrável, né? Era um mapa do tamanho de um caderninho. E aí ele se expandia, você ia abrindo ele, ficava enorme assim, né? Mapa, no nosso caso aqui, do estado de São Paulo. Mas tinha o mapa também de outras regiões, até nacional. Até aqui a gente não sabia exatamente que rota seguir. Para o Paraguai há duas opções: Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ponta Porã, no Mato Grosso. Decidimos ir por Foz do Iguaçu, a opção mais complicada por causa da ponte na fronteira. Bem perto da divisa entre São Paulo e Paraná, mais um posto da Polícia Rodoviária. O guarda está ocupado com o caminhão e nós vamos em frente. Este aqui deveria ser um ponto considerado importante, porque é exatamente a divisa dos dois estados. Um ponto importante para a fiscalização da saída dos automóveis que deixam o Rio e São Paulo em direção ao Paraguai. Indo pelo caminho mais manjado, mas veja bem, em 1986 não haviam os sistemas de câmeras e monitoramentos sofisticados que existem hoje. No dia seguinte, Foz do Iguaçu. Aqui o ponto mais crítico. A ponte que separa o Brasil do Paraguai é vigiada pela Polícia Federal. Na entrada da ponte, um agente da Polícia Federal me parou. Ele não percebeu que estava sendo filmado. Nós vamos fazer compra. Queria ver o documento. Documento no carro? Documento meu, acho que não tem aí, peraí. Tem um documento pessoal aí? Tem a carteira de motorista. Identidade, você tem? Identidade também. Com a identidade, ele viu que os documentos do carro não estavam no meu nome. Do dono para eu dirigir. Procuração? Tem, mas não está aqui. Eu não trouxe. Deve Não tem nada, não. Passar com o carro, deve ter. Nós vamos fazer compra e voltar. Não, mas o senhor tem que ter para sair para lá. O senhor quer fazer compra lá? Certo. O senhor deixa o carro aqui, mas passar sem procuração do... Um dos agentes foi ver o lacre na placa traseira. Ele já estava desconfiado. Logo estavam convencidos. Era um carro roubado. Eu tinha essa autorização, mas não vamos está aqui. descer Não. aí então. Dá, né? Vamos descer aí. O senhor tem documento aí? O senhor de lá? Tem. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar licença de Pega fechar. a chave aí, vamos descer então, porque o senhor não tem documento de jornalista também. Mas a minha identidade está aí. Pode ser tudo certo. Nós É. vamos descer, pega a chave. Vamos descer. Nós escolhemos um momento desfavorável.
Eram poucos carros e a fiscalização resolveu parar todos, coisa rara de acontecer. Só um parênteses aqui, eu não pude deixar de notar durante a reportagem, durante a abordagem ali, aquela Kombi, uma legítima Kombi alemã de janelas inteiriças e porta de correio passando ali atrás. A Kombi brasileira só ficou parecida com essa mais de 10 anos depois. Um veículo importado rodando na região, além do policial ali trabalhando e fumando ao mesmo tempo. Coisas da época. Coincidentemente, durante a abordagem, a equipe do Hermano Henning, os policiais também abordaram um outro Santana, também CS e também prata, só que 4 portas, que também era roubado e estava com um atravessador lá. Prendeu também esse atravessador, contratado por 2.000 cruzados para levar o carro do outro lado. O trabalho dele na quadrilha é só esse, levar o carro de São Paulo ao Paraguai. Como é que funciona isso? É o seguinte, lá em São Paulo tem um tal de Rafael que nos dá o documento e dá o veículo e manda vir para cá. Como é que foi acertado o negócio com a senhora? Quando entregasse o carro aqui, receberia os 2.000 cruzados. Ele se receberia de quem? De um tal de Dionel, Isso aonde? em Assunção. O senhor sabia que o carro era roubado? Eu sabia, sim, senhor. Veja, na época não havia nenhuma linha de importação oficial de carros brasileiros para o Paraguai. Por exemplo, a Volkswagen não fabricava carro e importava para o Paraguai, Ford, Chevrolet, nada disso, não havia. De modo que é, no mínimo, estranho a enorme quantidade, para não dizer a maioria, de carros paraguaios que eram veículos brasileiros, modelos brasileiros. É a realidade da época. Milhares de carros brasileiros roubados e furtados eram levados para o Paraguai e lá a documentação era esquentada por uma lei do próprio governo que facilitava esse processo. Basicamente, o cidadão chegava com o veículo no respectivo órgão governamental e apresentava o carro alegando que era dele, alegando a propriedade. Se ninguém falasse nada, o carro era declarado do cara. Uma boa parte dos carros roubados no Rio e em São Paulo vem para cá. Não há linha de exportação para o Paraguai. Por isso, é estranho tantos carros brasileiros rodando na cidade. São carros de todos os tipos, todos os anos, todas as marcas, todos com placas do Paraguai. Muitos são grosseiramente modificados. É que no Paraguai um carro roubado é legalizado com muita facilidade, graças ao blanqueio. Uma lei que autoriza uma pessoa a ir com o automóvel a uma repartição do governo e declarar que o carro é de sua propriedade. Se ninguém reclamar, os carimbos da burocracia nacionalizam o veículo. Não era só pelas vias terrestres que a passagem dos carros roubados era feita, né? Os caras passavam também os carros pela água. Uma outra forma de passar carros roubados para o outro lado da fronteira é por aqui. A represa da hidroelétrica de Itaipu. A Polícia Federal usa uma lancha para patrulhar a represa, mas o lago é muito grande. Este Fusca, por exemplo, parece estar esperando uma chance para atravessar. O difícil é saber o exato momento que isso vai acontecer. Um dos absurdos exibidos nessa reportagem é o caso da Ivone, que teve o seu Escort roubado mesmo, né? E depois de muito custo, a coitada descobriu que o seu carro já havia sido recuperado e estava sendo usado. Os agressores de Ivone tinham vendido o carro numa cidade vizinha. Ela foi lá e ficou indignada. A polícia da cidade já tinha recuperado o automóvel há um bom tempo e o delegado estava usando como se fosse dele. No final das contas, o seu carro estava na mão da polícia. Na mão da polícia de Ibirataia, que é um capitão da PM, que estava usando meu carro. Inclusive, quando eu recebi o carro, recebi com este chaveiro aqui. Chaveiro da PM. Da PM. Veja como era localizado um carro roubado em 86, como é o caso daquela Brasília lá do começo do vídeo, ou melhor, o que sobrou dela. Uma equipe vai por terra seguindo a orientação do helicóptero. Em Carapicuíba, perto de São Paulo, encontramos 2 carros abandonados. Negativo. O número do chassi é anotado. Os carros só restaram as carcaças. Os ladrões levaram praticamente tudo. As informações são passadas para a central de rádio e computador. Cepol Laser 7. Laser 7, prossiga. Me informa aí o chassi do veículo encontrado aqui no Carapicuíba. Bravo Alfa, 2º, 7º, 8º negativo, 7º, 4º, QSL.
Trata-se de uma Brasília azul 76, com queixa de furto. O dono, coitado, quando chegar aqui, vai ficar decepcionado. E veja uma coisa, nessa imagem da Brasília, eu acabei notando agora que, na realidade, ela era amarela e foi pintada de azul depois, né? Só por fora. É, um cabritão mesmo. E, aliás, por falar em cabrito, vamos ver outro cabritão aqui, vamos ver. A patrulha de terra parou para verificar um carro suspeito. É um Passat com o número do chassi transplantado. É carro roubado na certa. Esse carro é seu? É meu, tá em meu nome, eu passei no meu nome agora esse mês passado. Olha, vai ser checado agora, mas tudo indica que o carro é roubado. O senhor comprou o carro de Comprei. De quem? É de um conhecido meu lá. O senhor tem os documentos, tudo certinho? Tem. O documento tá aqui, dá licença. É esse o documento aqui. Exato. E foi isso que chamou a atenção dos policiais, olha aí. O documento foi rasurado, né? Essa é a famosa cabritagem, que era a prática de você pegar um carro roubado, cortar a numeração do chassi e colocar uma outra numeração do chassi de um documento quente, um carro que não tem queixa nenhuma de furto, né? E muitas das vezes, quem fazia isso, geralmente um funileiro, o cara não tinha nem preocupação em dar um acabamento. Dá pra ver claramente ali a marca de solda em volta, no caso de um Fusca ali. Então veja, até com carros batidos, né? Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, tenho dois Fuscas, né? Duas miniaturas, um Fusca viatura e um Herb 53. Mas esqueçam isso, são dois Fuscas. Vamos supor que eu capotei esse Fusca aqui, capotei esse carro. Perda total, não tem recuperação. Porém, o documento dele é bom, documento quente, né? Eu roubo esse carro aqui, naturalmente, ele vai ter a queixa de furto. O proprietário vai dar a queixa de furto. Aí eu pego esse carro, corto a numeração dele e transplanto a numeração desse que está batido, transplanto para cá. É por essa razão que às vezes o documento não batia com a cor do carro novo. Por isso que aquela Brasília, por exemplo, estava amarela por baixo, mas por fora pintada de azul. É basicamente em caso de acidente ou mesmo para vender para fora, como era o caso lá, onde os carros eram emplacados com placas de lá e documentações paraguaias, né? E isso acontece, ainda acontece hoje, mas digamos em menos quantidade devido aos sistemas de fiscalização e inteligência que foram aperfeiçoados com o tempo, que não havia na época, né? Então, nas décadas de 80 e 90, o carro roubado passava nas fronteiras e passava em grande quantidade. Eu gostaria de saber o que foi feito com esse Santana roubado que eles usaram na reportagem. Era um carro que já provavelmente não ia mais voltar pro proprietário antigo, porque ele já havia recebido a indenização, mas o carro foi até o Paraguai, foi rodando sem problema nenhum. Também é um carro novo, né? Carro com 1 ano de uso. E não é falado na reportagem o que foi feito com esse veículo. Mas é uma reportagem muito interessante. Um abraço para o Hermano Henning, grande jornalista também brasileiro. Não fazem mais reportagens como antigamente. O aumento do roubo de automóveis provocou o surgimento de uma rendosa atividade: a indústria da segurança. Esta fábrica no bairro da Penha, em São Paulo, está produzindo 10 mil travas de direção por dia. Este som, o barulho que a gente está ouvindo cada vez mais nas grandes cidades, é um alarme indicando que um carro pode estar sendo roubado. O alarme com a buzina que dispara quando o carro é aberto por um estranho é mais uma das defesas contra o roubo de automóveis. A outra é esta aqui, é uma trava que une a direção do carro com o freio, que impede que o indivíduo saia com o carro pela rua. Existe ainda um outro dispositivo de segurança, é o bloqueador de gasolina. Um botãozinho que eu aperto aqui, dou a partida, saio com o carro, mas daqui a 1 quilômetro o carro vai parar. Trazemos de volta para você essas lembranças aqui na sessão Nostalgia no canal PL. É um prazer ter você aqui conosco, tá certo? E eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui nas lentes do nosso canal. Um forte abraço e até logo. Tchau, pessoal.